capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1. Veio sobre a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, em um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, diz isso, que eu sou o Senhor, diz isso, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Bom, queridos, essa é uma visão que o Senhor Deus deu ao profeta Ezequiel. Eu quero que os irmãos entendam quem eram os profetas. Eu já vi muita gente dizendo assim: a Bíblia é um livro como qualquer outro, e a Bíblia é um livro que fala de coisas mirabolantes e coisas sobrenaturais, como tantos outros. E isso é verdade, tem muitos livros que falam de coisas sobrenaturais. Só que a Bíblia não é como os outros, porque a Bíblia ela foi escrita pelos profetas e pelos apóstolos. E tanto os profetas como os apóstolos da nossa era, né, os apóstolos, os 12, alguns dos 12 de Jesus e outros que viveram na época, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E, pastor, mas o que garante, como que o senhor garante que eles eram inspirados pelo Espírito Santo? Então, muita gente não sabe, muita gente não tem informação do que uma pessoa, para ser considerada profeta, precisava para ser respeitado como profeta. Um profeta, quando ele primeiramente ele era um homem diferente. Ele tinha uma vida diferente. Ele se vestia diferente, ele falava diferente, ele tinha um comportamento diferente. Apesar de ele se casava, ele trabalhava, ele fazia de tudo, mas ele era um homem diferente, ele tinha atividades diferentes. Ele vivia andando pelo país, profetizando, falando coisas. E as coisas que ele falava eram coisas que diziam respeito ao futuro, diziam respeito de coisas que aconteceriam no futuro e coisas que estavam acontecendo naquele momento que ninguém estava percebendo. O que autorizava esse profeta é quando essas coisas começavam a se cumprir.
Quando ele profetizava coisas particulares, quando ele falava com as pessoas, e como eles chegavam para um rei e falavam assim: olha, rei, vai se preparando que você vai morrer daqui a alguns dias. E isso acontecia. Não eram homens comuns. Eles falavam coisas que aconteceriam 3 anos na frente. E elas aconteciam gênero, número e grau. Então, nenhum ser humano normal tem capacidade de prever o futuro. Os seres humanos, eles tentam, inspirado por demônios, mas, em geral, as profecias que eles profetizam são, na verdade, projeções de conjunturas históricas e não acontece exatamente da forma como eles falaram. Mesmo que se pareça, mas os profetas não. E quando um profeta profetizava alguma coisa e esse fato não se realizava, esse profeta ele era apedrejado, a família dele era apedrejada, os animais eram apedrejados, os animais dele, a casa dele ficava debaixo de monturos de pedra. E tudo que ele escreveu era queimado. Ou seja, essa Bíblia que você tem na tua mão, aí no seu tablet, aí no seu... Não é assim, não é uma coisa... É algo extremamente valioso. Então, toda vez que você olhar para uma Bíblia, que você vê um texto bíblico, não despreze. Quando você tem um tempo de ler, não despreze esse tempo, porque lá é o Senhor falando, através dos profetas e dos apóstolos. Amém, queridos? Os apóstolos também, mesma coisa. Eles escreviam e eles realizavam. Eles escreviam as coisas e eles escreveram, nos deixaram os relatos do Novo Testamento e das cartas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ressuscitava mortos. O apóstolo Pedro passava, a sombra dele curava pessoas. Eles realizavam coisas tremendas. Eram mordidos por serpentes e não morriam. Então, quando você fala assim, aqui está um profeta, tem um profeta na Bíblia, respeita esse profeta, e o que ele está falando acontece. Muitas profecias que foram profetizadas para a época, foram profetizadas dentro de uma conjuntura, que é esse caso, mas também tem um alcance até a volta de Jesus, porque ela nos ensina alguns princípios. E é nesses princípios que nós vamos nos ater essa tarde. Amém? A situação que o povo de Israel estava era o seguinte. O povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor. O povo tinha abandonado a lei do Senhor. E toda vez que o povo abandona, toda vez que uma família abandona os caminhos do Senhor, ela começa a sofrer ataques, ela começa a sofrer abalos. No povo de Israel tinha sido profetizado isso desde o começo, que toda vez que o povo se desviasse, eles estariam fora da cobertura da manutenção física, das chuvas, da colheita, do plantio da colheita, estariam fora da proteção das invasões dos inimigos. E toda vez que o povo começava a prosperar, começava a ficar bem de vida, começava a ter as suas vidas tranquilas e prósperas, eles se esqueciam do Senhor, e aí o Senhor enviava um profeta. Nesse caso, nesse episódio, o povo estava nessa situação. Estava debaixo de ameaças, na verdade já tinha sido arrasado por uma guerra. E aí o Senhor, e eles estavam arrasados de todos os lados, estavam já passando necessidades, e aí Deus envia o profeta Ezequiel, e primeiro Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Isso que acontece, essa visão do vale dos ossos secos, que ele fala, profetiza, isso é uma visão, não é uma coisa que aconteceu assim. Ele não chegou num vale, tinha um monte de osso, e ele falou, não, isso foi uma visão. Amém? Primeira coisa que a gente pode notar é que Deus o levou, fala para o irmão assim, Deus nos leva a ter visões. Então, Deus levou ele a um vale de ossos secos, levou ele em visão, levou ele de uma forma muito dramática. Quem já teve sonho aqui que parecia que era realidade?
Você está comendo alguma coisa assim no sonho, você acorda, você está até sentindo o gosto daquela coisa. Ou o cheiro, né? É impressionante. Então é esse tipo de sonho que Ezequiel teve. Um sonho, não, uma visão impressionante. Na verdade, um arrebatamento que ele teve. Isso foi um arrebatamento. E é interessante que Deus o levou a ter uma visão. Agora, fala para o teu irmão assim, nem sempre aquilo que Deus faz você enxergar são coisas boas. Na verdade, no final é bom, mas eu não creio que a visão de um monte de esqueleto... Vamos supor, irmãos, que você está andando na tua rua, chegando na tua casa, depois de um dia de trabalho, aí na sua rua, na calçada da tua casa, a uns 10 metros da tua casa, você encontra um esqueleto. O que você acha? Não é uma visão boa, né? Se for um esqueletinho bem branquinho, assim, daqueles, né, limpinho, assim, de plástico, né, que é usado nas universidades, tu até que é o pessoal que está estudando, né? Mas se for um esqueleto mesmo, do jeito que os esqueletos, eles não são daquele jeito bonitinho. Eles estão tudo um pedaço de cabelo, né? Não é uma coisa muito legal. É feio, até o pessoal usa isso daí em filmes de terror. Então, queridos, agora imagina, isso é um esqueleto, agora imagina você chegar num vale com milhares de esqueletos, milhares de caixas cranianas, milhares de costelas, milhares de pedaços de cabelo, milhares. Fala para o teu irmão assim, a visão de Deus é do jeito que Ele quer. Então, quando Deus ele mostrar uma situação para você, Ele pode te mostrar uma situação legal, mas Ele pode te mostrar uma situação que não é muito legal. Um profeta, ele vê não aquilo que ele gosta de ver. Um profeta, ele vê aquilo, não aquilo que ele quer ver. Um profeta, ele vê aquilo que Deus mostra para ele. Eu e a pastora Carmen já visitamos lugares bonitos nesse planeta. Talvez os mais conhecidos do mundo nós já estivemos, eu e a pastora Carmen. Vimos, quem já foi aqui no Rio de Janeiro? Quem já foi no Rio de Janeiro aqui? Quem já subiu no Corcovado? Quem foi lá no Cristo e viu a cidade linda? Então você se desdobra, né, vai lá e paga para poder subir, né? Lindo, lugar lindo. Porque você quer ver um lugar legal. Então, os lugares turísticos nós procuramos ver. Agora, as coisas que Deus nos mostra, Ele nos mostra, e não adianta você falar que você não quer ver, porque você vai ver se você for profeta, ou se você estiver numa igreja profética, se você estiver numa igreja onde a visão de Deus se estabelece, você vai ver. Então, quando você olha para a tua família e você vê uma situação que não é boa, quando você olha para a tua vida, quando você se ajoelha e você ora e fala assim, Senhor, quem sou eu? Aí o Espírito Santo ele revela quem é você. Ó, querido, não desprezando os psicólogos, mas a melhor forma de você se autoconhecer é perguntando para o construtor, que é Deus, para Ele te revelar. Não tem nada de errado você procurar profissionais, nenhum problema. Agora, o problema é quando você procura, ou todo mundo, médicos e todo mundo, menos aquele que te construiu. Procura, seja em primeiro lugar, a Deus. Pergunta para Ele, Senhor, revela para mim. E Ele vai te revelar quem é você. E quando Ele revelar, fala para o teu irmão assim, cuidado. Quando Ele mostrar quem é você, talvez a visão não seja uma visão boa. Talvez seja uma visão de um vale de ossos secos. Talvez você olhe para a tua família, talvez você olhe como profeta para a tua família e você vê o quê?
Alguma coisa que não é muito boa. Talvez você olhe para a sua nação e você não enxerga como uma coisa boa. Eu não estou dizendo para você ser agorento, para você ser negativo, para você... Não, nós precisamos ter a noção exata das coisas para podermos tomar atitudes corretas. Amém? Então fala para o teu irmão assim, quem é profeta não foi chamado para ver o que quer. Ele foi chamado para ver o que Deus mostra para ele. Amém, querido? Então esteja preparado para ver aquilo que é necessário ver. Faz assim, faz uma experiência hoje. Chega na tua casa, entra na tua casa e vai olhando. Olha para o teu sofá. Olha para o chão. Olha para a pia. Os irmãos falam assim, misericórdia, pastor. Se eu olhar para a minha pia hoje, eu vou... Pastor, eu até saí rapidinho para esquecer daquela pia, né? Olha para as paredes da tua casa. Uma vez eu e a pastora entramos numa casa, queridos. Entramos numa casa, misericórdia. A gente andava assim, o nosso pé ficava grudado no chão. As paredes, elas tinham um bolor, mas não era uma mancha. Era um bolor que saía... Era em alto relevo, mas saía longe assim, ó, saía longe, aquela coisa verde. Acho que era líquens, fungos, avenca, samambaia. Aquela grama japonesa. Um cheiro de ferida aberta. Os seus moradores estavam enfermos, com feridas expostas. Tudo cheirava muito mal. E é interessante que os moradores da casa estavam todos tranquilos assim. Queridos, eu e a pastora, nós começamos a decretar, começamos a falar... E aconselhar, vamos buscar a Deus, vamos entrar com a luz do Senhor nessa casa. O profeta, ele enxerga aquilo que é necessário. Então, quando fala para o teu irmão assim, toda vez que o profeta que Deus designou para a tua vida, chegar em você e falar, ó, a situação é essa, não fique revoltadinho com o seu profeta. Não fique chateadinho com o seu profeta. Ele é homem de Deus. E ele, no abrir da sua boca, pode decretar a vida sobre a sua vida. E que esse vale dos ossos secos pode se transformar num lugar maravilhoso. Nesse vale, Deus ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para Ezequiel. Ele fala assim, Ezequiel... Comece agora a andar por esse vale. Comece a andar pelo vale. Comece a transitar pelo vale. Comece a dar voltas pelo vale. Começa nisso que você vai dando volta, você vai observando aquilo que está. Uma coisa muito importante você saber, que servo de Deus não fica parado. Que servo de Deus, ele tem uma visão e ele começa agora a querer saber os detalhes dessa visão. Deus está ensinando você, profeta, profetisa do Senhor, a olhar, mas para isso você precisa andar. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim, sai andando. Sai andando. Anda um pouquinho, por favor. Fica de pé um pouquinho, sai andando. Sai andando. Então Deus ele fala assim, olha, o que você está vendo? Então, o que você está vendo é um vale dos ossos secos, então sai andando e começa a ver os detalhes. Começa a andar e começa a falar assim, bairro fulano de tal, perto da minha casa. Na minha casa tem o Parque das Nações, tem o Camilópolis, tem o Jaú. Aí agora eu estou andando pelo Jaú, agora eu estou andando pelo Elba, estou andando agora sei lá, aí, né? Vai andando, assim, lá tem uma biqueira. Começa a andar e começa a olhar assim, enxerga a biqueira.
Comece a enxergar a biqueira do lugar do seu bairro e comece a ver aqueles ossos secos, mortos, em volta daquela biqueira. Comece a enxergar as coisas que estão em volta. Não fique parado. Saia para fazer uma visita, rapaz. Saia para fazer uma visita que você vai começar a enxergar as coisas que estão ao seu redor. Não fique parado, não fique enfurnado na tua casa. Pode voltar para o teu lugar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Fala assim para o teu irmão. Quando Deus te dá uma visão, Ele não te dá uma visão para você ficar sabendo. Ele te dá uma visão para você ficar andando. Ele te dá uma visão para você sair andando. Para você começar agora a fazer um diagnóstico daquilo que a visão está te mostrando. Toda vez que você recebe uma visão, você tem que ir lá ver. Assim, eu achei meio estranho aquele irmão. Eu dei um abraço nele, ele não me abraçou com a força que ele costuma abraçar. Deus já está te dando uma visão. O que você tem que fazer? Corre, 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 corre. Sai andando, vai procurar, vai buscar, vai ver o que está acontecendo. Quantos aqui foram ganhos numa visita? Quantos aqui foram ganhos de verdade numa visitação? Alguém foi visitar você? Quantos aqui já receberam uma visita de líder aqui? E quantos aqui já foram abençoados? Quantos aqui já visitaram alguém? E quantos já foram abençoados visitando gente? Você sabe por que quando aquele que visita é abençoado? Porque ele está cumprindo a ordem da visão. A visão mostra e a pessoa começa a andar. Fala para o teu irmão assim, não fique parado diante da visão. O que nós falamos quando nós terminamos uma devocional? Fala aí para o teu irmão do lado. Então você fez uma devocional sobre perdão. Fez uma devocional sobre perdão. Aí no final você escreve, a partir de hoje, eu procurarei, alguns escrevem assim, me dá uma raiva. Eu procurarei estar perdoando. Tá me tirando, né? Aí eu escrevo assim, então, você estava procurando, você acabou de achar agora. E agora eu vou falar o que você tem que escrever aí. A partir de hoje, eu serei um perdoador. O perdão fará parte da minha natureza. Então, irmão, você recebe uma visão que você não é perdoador, o que você tem que fazer? Se levantar, sair andando e começar a caminhar pela tua vida e ver por que você se tornou essa pessoa amarga, tranqueira, enroscada. Amém? Fala para o teu irmão assim, sai andando. Não seja covarde. Agora, lógico, né, irmão? A gente sai para dar volta num vale de ossos secos. Eu fico imaginando cada susto que esse mano tomava. Porque eu acho que ele encontrou caveira de tudo quanto é espécie, né, meu? Caveira magra, caveira gorda, né? Fiquei imaginando caveira gorda, como seria, né? Caveira alta, caveira baixinha, caveira japonesa. Não... É interessante, né? No Vale dos Ossos Secos não tem isso, né, irmão? Não tem diferença, não tem branco, preto, pobre, rico. No Vale dos Ossos Secos, que era a situação do povo de Israel. Esse era o quadro. As pessoas estavam mortas. Isso aqui é uma visão, irmão, espiritual. Isso aqui era como Deus estava enxergando o povo.
Um povo que para de adorar o Senhor, um povo que para de buscar ao Senhor, um povo que para de trabalhar para o Senhor, um povo que começa a diminuir o ritmo diante dos desafios espirituais, um povo que começa a dizer não para todos os desafios, um povo que demora para mudar as coisas, demora para mudar para mudar a mentalidade, para se arrepender. No sentido que a gente tem ensinado aqui, arrependimento como mudança de raciocínio. Então, essa visão é a visão de alguém que não entende Deus, que não consegue enxergar a Deus. Você sabe, queridos, que falta de temor a Deus, Deus tem me revelado isso, que falta de temor a Deus, algumas pessoas agem de uma forma horrível, mesmo sendo líderes, deveriam estar agindo bem, e agem mal. A gente tem notícia. Aliás, tem muita gente que se apoia, né, nos que fazem coisas erradas, são líderes, são pastores, sei lá, missionários, e fazem coisas erradas. Aí fala assim, o cara também, olha como que ele vive. E aí, por isso que eu não vou me entregar, porque eu não acredito em nada por causa dos caras. Então, é uma bobagem isso daí. Porque as pessoas que estão fazendo coisa errada, na verdade, elas perderam o temor. Ou nunca tiveram ou perderam o temor. Agora, o que é perder o temor? Nós, irmãos, só não temos medo daquilo que nós sabemos que nós somos mais fortes ou que nós não acreditamos que existe. Quando uma pessoa perde o temor de Deus, tem coragem de continuar liderando alguma coisa cristã sem confessar, sem resolver as coisas, na verdade, ela está se desligando da fé, está perdendo, está se desligando do Pai. Fala para o teu irmão assim, a fé não habita na memória. Então tudo que você viveu na fé, você pode até lembrar, só que a fé não sobrevive por causa da memória. A fé é um relacionamento diário com o Pai. A fé é um relacionamento diário com o Pai. Então está explicado porque muita gente que tinha fé, hoje não tem temor de Deus e faz coisas absurdas. Por quê? Porque perderam a fé. Estavam vivas e agora estão mortas. Primeira coisa que ele percebeu dando esse rolê foi que estavam secos os ossos. Então não tinha nada, ossos secos quer dizer, aquele que não tem carne, não tem nervo, não tem pele, não tem nada, só osso. Então a primeira coisa que ele percebeu, estavam secos. E outra, que eram muito numerosos. Fala para o teu irmão assim, tem muita gente. Irmãs, quantas pessoas você trouxe? Quantos vocês trouxeram ontem no Congresso de Mulheres? Fala aí. Fala para o teu irmão aí. Eu trouxe 3. Fala para o teu irmão assim, é pouco. Porque o Vale dos Ossos Secos tem muito osso. Muito osso. Aliás, querido, fala para o teu irmão assim, fala assim, você era uma caveirinha. Seca. Tem uns irmãos agora que estão começando a criar a carne, né? Fala assim para o seu irmão assim, mas Deus, mas fala bem forte, mas Deus enviou um profeta na tua vida e profetizou, e ela que começou a criar carne. Aí a voz, o Senhor chega para Ezequiel e fala assim, e aí Ezequiel, já que você viu esses ossos secos, você percebeu, né, que está seco e que são numerosos. Se andou bastante, você está vendo a situação. Vou fazer uma pergunta para você agora, Ezequiel. Você acha que esses ossos secos podem reviver? Uma pergunta interessante, né? Então, queridos, essa pergunta
Não foi o diabo que perguntou para Ezequiel, não. Já está amarrado. Está querendo me colocar dúvida já. Sai. Não, era Deus que perguntou. O que você acha? Você acha que esses ossos podem reviver? O que Deus estava querendo arrancar de Ezequiel? Ele estava querendo arrancar de Ezequiel uma palavra de confiança. Porque deixa eu falar uma coisa, apesar de Deus, nós sabemos claramente que Deus pode reviver qualquer osso. Na verdade, Ele criou o homem do zero, do nada. Né? O homem é uma junção de energia, né? Deus assim disse, haja. Pelo poder da palavra, ouve. O homem surgiu do zero, do nada. Aliás, não só o homem, mas todo o universo surgiu do zero, do nada. Os cientistas falam, explodiu. Mas explodiu o quê? Era uma partícula desse tamanho, mas tá bom, mas de onde veio essa partícula desse tamanho? Deus, Ele quer uma resposta, querido, de você. E nessa noite, nessa tarde, Ele está perguntando para você assim, o Brasil, vamos lá, vamos começar. A tua família, aquilo que você enxerga, aquilo que Deus vai te revelando, que é um vale dos ossos secos, a tua situação profissional, a tua situação familiar, o teu caráter, a tua forma as coisas que te cercam, a tua família, a tua cidade, o teu país, a política do país, a sua situação ministerial, a tua rede, a tua célula, aquilo que talvez esteja morto, talvez a tua fé que foi abalada por acontecimentos XY. A pergunta que ele diz, você acha que pode resolver? O que você acha? Esses ossos podem reviver? Ele pergunta. Qual a resposta de Ezequiel? Ezequiel diz assim, ele não falou nem que sim, nem que não, olha só. Você vê que ele já era judeu já. Judeu, ele nunca responde sim ou não, ele sempre fala assim, ele responde com uma pergunta. Mas nesse caso aqui ele fala assim, Senhor, Tu sabes. E ele estava errado, querido? Não. O que ele estava dizendo? Tu sabes! Ele estava querendo... Aliás, hoje vocês estão meio válidos, assim, está meio... É o frio, o que está acontecendo? Ele pergunta assim, pode? E ele diz assim, tu sabes. O que ele estava dizendo para Deus? Está dizendo o seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe se pode ou não. E eu sei, sabendo que o Senhor sabe, então eu deixo nas tuas mãos para o Senhor fazer aquilo. Então eu me disponho nas suas mãos para fazer do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor sabe. Então Deus sabe se essa nação pode ser redimida. Deus sabe e Ele já disse que pode. Ele já disse que pode. Ele disse que a tua família pode ser restaurada. Ele disse que teu casamento pode ser restaurado. Ele disse que teu ministério pode ser restaurado. Ele sabe, Ele tem poder. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo, Ele é soberano, Deus é soberano, Ele pode. Fala assim, Senhor, Tu sabes. O que ele quis dizer? A minha palavra não é a primeira. A minha palavra, na verdade, a tua palavra é a última palavra. No final de tudo, é o Senhor que vai falar se pode ou se não pode. O Senhor que vai definir todas as coisas. Fala para o teu irmão assim, deixa Deus definir a tua vida, rapaz. Deixa Ele dar a última palavra. Não sei se vocês não estão entendendo. Olha, a última palavra não é do médico.
A última palavra não é do juiz, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é do patrão, a última palavra não é das pessoas que ficam falando coisas horríveis para você. A última palavra é de Deus. A pessoa pode dizer assim, olha, o seu fim vai ser não sei o quê. Você fala assim, tá bom, a última palavra é de Deus. Você deu a primeira palavra, mas a última palavra é Ele que dá. Então não se importe com os decretos de seres humanos. Porque sobre minha vida já tiveram muitos decretos malignos. E na hora que eu vi os decretos malignos, porque decreto maligno que não falta gente para dar. Isso aqui, quem já ouviu a história assim? Quem já estava a 1.000 por hora, super animado, e alguém fala assim, encostar? Em geral é assim, né? Isso aí não vai dar não, viu? Isso aí, esse tipo de coisa, já tentei várias vezes. É sempre quem não está fazendo nada, né? Que acha que não vai dar certo as coisas. Quantas irmãs aqui já ouviram a mãe falar assim, rapaz, você vai casar mesmo, menina? Casa não. Homem nenhum? Mentira, os caras, mentira. O solteiro, mentira, viu? Mentira. Queridos, segundo a Bíblia, não é homem nenhum presta, é ser humano nenhum depois da queda presta. Hoje nós somos salvos pela misericórdia, pela graça de Deus, cara. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não existe bom. Bom é Deus. Se você ver na história de todas as pessoas de sucesso no mundo, elas vão te contar uma história de muita gente falando assim, nossa, não vai dar em nada, seu burro. Einstein mesmo, né? Einstein, você é burro, você não consegue, ele não conseguia acompanhar a escola. Muitos gênios, existem muitos gênios aí, irmãos, relegado ao esquecimento. Muita gente boa, muita gente de valor. Eu acho tremenda a visão celular, esse tipo de eclesiologia que nós desenvolvemos aqui, que nós vivemos, né? A Igreja Celular Governo dos 12. Porque aqui é o seguinte, ninguém, eu duvido, não vai poder chegar ninguém no céu e falar assim, olha, ninguém me deu oportunidade. Porque aqui é o seguinte, você chega até onde você quiser chegar, meu irmão. Você pode ir tendo, aí você tem dois discípulos, quer ter um, quer ter dois é dois, quer ter 12 é 12, depois 144, 1728, 20 mil. Não tem limite, não tem limite. O limite está na onde? Na tua obediência, o limite está na tua entrega, o limite está com você, mas Deus não tem limite. A palavra dele foi o seguinte, vão e façam discípulos de todas as nações. E ele já falou isso para acabar. Nós somos um rio que cura as nações. Pastor, mas que nações então, irmão? Nós somos um rio que cura as nações. É porque eu vejo dessa forma. Que a Bíblia diz, então não existe limite. Pode uma igreja desse porte enviar missionários para o Nordeste? Pode. Pode enviar missionários para a Europa? Pode. É só ter gente disposta, gente que abre mão, gente que faz as coisas. Pode. Deus sabe de todas as coisas e Ele vai dar a última palavra. Alguém fala assim, pastor, o que eu devo pensar sobre tal coisa que vai mudar na minha vida? Eu falo assim, olha, a última palavra é de Deus. E se for de Deus, Ele vai abrindo as portas. Se for de Deus, as coisas vão acontecendo. Se não, a gente espera. E vai vivendo aquilo que a gente sabe que é de Deus mesmo. Algumas coisas realmente precisam de direção de alguém, um profeta, no sentido mais neotestamentário, mais de agora, né? Bom, queridos, o que ele enxergou? O que esse homem, esse Ezequiel, viu no vale? O que ele viu?
O que ele viu? Ossos secos. O que são ossos? Olha para o teu irmão aí do lado. Imagina ele se ele não tivesse osso. Tem uns aí que se não tivesse outro, seria uma bola de gordura, né? E tem outros que seriam uma pelanquinha assim. Fala assim, os ossos são a estrutura. Fala assim, os ossos são a estrutura. Deus está de olho na estrutura. Uma coisa que o judeu ele se preocupava muito era com os ossos das pessoas que morriam. Eles se preocupavam em que o osso tivesse um lugar que aquela pessoa queria, que o osso dela ficasse. Quando um povo dominava outro e matava os reis, uma coisa que eles faziam para desonrar aquele rei era queimar os ossos. A nobreza de Jesus, ela foi declarada em Isaías quando disse que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Jesus foi morto, foi crucificado, e na hora que os romanos tinham o costume de quebrar as pernas para poder a pessoa morrer mais rápido, asfixiada, para ela poder ser tirada logo, para eles terminar o turno deles, né? Você vê que peão já existe, mentalidade de peão já existe desde a época. E eles quebravam as pernas, para a pessoa morrer asfixiada, morrer mais rápido. Olha o que ele fez. Na hora que eles foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha morrido. Para que se cumprisse a palavra, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Os ossos, queridos, são a estrutura. Deus está preocupado com a tua estrutura. Ele não está preocupado com a tua aparência. Ele não está preocupado com o que vem por cima, com quem tem externo. Porque sem estrutura, nenhum prédio fica de pé. Deus ele tem te tratado nesses dias. Muitos aqui têm feito encontro. Muitos aqui, as irmãs fizeram um congresso ontem, onde foram ministradas. E vocês irmãs foram ministradas aonde? Que lugar? Na estrutura. No teu interior. Porque Deus, ele atua de dentro. É no interior que acontecem as confusões. É no interior que acontecem as decisões boas. É no interior, é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. José disse assim, que as calúnias me doem nos ossos. José, quando estava para morrer, ele disse para todo mundo dizer assim, olha, eu quero que vocês, quando eu morrer, peguem meus ossos e enterrem lá na terra prometida, que é lá onde os meus pais, os meus pais estão enterrados. Por quê? Porque José não queria virar múmia. José não queria virar múmia. Porque José era um cara importante na época dele. E provavelmente ele seria mais uma das múmias. Aliás, queridos, quem acha legal pirâmide, saiba que pirâmide não é um lugar legal. Pirâmide é uma tumba. Pirâmide é um lugar de gente morta. Pirâmide é um monumento à morte. José não queria. Quando José ia morrer, ele falou assim, me leve para ser enterrado com os meus pais. Fala para o teu irmão assim, ministério não é aparência. Ministério é estrutura. Família não é aparência.
Família é estrutura. Relacionamento com Deus não é aparência. Qual a diferença do religioso e do verdadeiro cristão? O religioso se preocupa com a aparência. O religioso se preocupa com as formas. E o verdadeiro cristão se preocupa com a estrutura interior. Ele sabe quando ele não está bem, ele sabe quando ele está bem, ele sabe aquilo que falta, a peça que falta, a solda que precisa ser soldada na estrutura da vida dele. Nós sabemos, nós olhamos para a nossa vida e sabemos aquilo que está faltando. Algumas pessoas querem ser honradas, querem ser lembradas, querem ser elogiadas. Fala para o teu irmão assim, não se preocupe com nada disso. Tem estrutura. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, irmã. Lá na tua vida profissional, o teu patrão, a tua patroa está preocupado, estão preocupados com a tua estrutura, não com a tua aparência. Você pode fingir que você está trabalhando lá, fazendo aquele jeito que você está trabalhando, mas presta atenção. Ele sabe se você está ou não, porque o final do resultado, no resultado vai se mostrar. Tá bom? Se preocupe com aquilo que é legítimo, com aquilo que tem estrutura. Jeremias um dia chegou e falou assim, olha, eu não vou mais pregar. A gente já falou sobre isso, né? Não vou mais pregar, não. Por quê? Porque eu prego, esse povo não ouve nada. Eu falo, esse povo parece um Vale dos Ossos Secos. Eu fui lá, levei meu livro, que o Senhor me mostrou, aí eles foram lá, o cara foi lá e queimou meu livro. Não está adiantando nada, eu prego, falo para esse povo, o povo não ouve, parece que o povo não ouve. Quantos já falaram essa frase aqui? Parece que o povo não ouve. Ah, é. Ai, que eu estou falando com poste. Estou falando com a parede. Já falei assim, olha, cuida da tua vida espiritual, presta atenção, tal. E parece que o povo não ouve. Aí falou, quer saber? Não prego mais. Quer saber? Não prego mais. Não faço mais nada. Aí ele falou assim, mas aí chegou uma hora que aquilo começou a queimar dentro de mim, como um fogo, começou a queimar dentro do meu interior. Eu não consigo aguentar, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto, eu não consigo deixar de proclamar as coisas do Senhor. Eu vou continuar, porque eu não aguento mais, eu não estou suportando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Oh! Nenhum osso, porque ele tem estrutura. Nenhum osso será quebrado. Foi profetizado. Eu profetizo para a tua vida, nenhum osso teu será quebrado. Você princesa, você príncipe, você filho do rei, filha do rei, nenhum osso na tua vida será quebrado. A tua vida é uma vida de estrutura. Você é uma pessoa que vai se preocupar com a estrutura. Depois ele ouve a voz e o Senhor diz para ele, profetiza sobre esses ossos. Fala com eles. Ossos secos, ouçam. Fala para o teu irmão assim, você já viu um osso ouvir? Aliás, essa palavra uma vez eu trouxe para vocês, falei sobre ossos. Existem 3 ossos, irmãos, no ouvido. Quem sabia disso? Vamos ver se eu lembro do nome. Bigorna, martelo e alicate, não. Estribo. Isso é o osso. Tem uns caras que tem um osso do estribo grande, que os caras ficam estribados, né? Os caras, quando ouvem alguma coisa, já fica estribado, é o cara que tem um osso do estribo grande. Nada a ver. A gente viaja na maionese. Fala assim pro teu irmão, fala assim, eu tenho
em cada ouvido 3 ossos: martelo, bigorna, estribo. Interessante que quando... E são pequenininhos, são ossos pequenininhos. Estão aqui no ouvidinho, gente. Quando Deus fala para o profeta, vai e fala com os ossos. Ou seja, existe osso que usado na audição. Tremendo isso, né? Tremendo isso. Fala sempre para o teu irmão assim, esses 3 ossos são pequenininhos, são menorzinhos, são os menores ossos que eu tenho. Então, queridos, as transformações começam pelas coisas pequenas. Então, querido, a transformação começa por ouvir. Pastor, como que eu faço para ter fé? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pergunta para o teu irmão assim, como que você quer ter fé? Como é que você quer que crie carne nos ossos, se você não gosta de ouvir a palavra? Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Olha a cena, me veio agora. Aquele monte de gente em volta de Jesus. E Jesus fazia milagre, Jesus ressuscitava mortos, curava aleijados. Um monte de religioso, de fariseu, olhando tudo aquilo e dizendo, é Beelzebu, isso não está certo, onde já se viu curar num sábado, os religiosos. Mas no meio daquela multidão, tinha um cara que não via, mas ele ouvia. Ele ouviu e falou assim, essa voz, isso que está sendo falado é aquele pessoa que todo mundo está dizendo. Aonde ele está? Aonde ele está? Onde ele está? Cadê ele? É o filho de Davi, cadê ele? Cadê o filho de Davi? Filho de Davi! Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Fala para o teu irmão assim, tem muita coisa que você enxerga. Mas se você não ouvir a palavra de Deus, você é cego e surdo. Porque aqueles que estavam vendo Jesus não estavam enxergando Jesus. E esse que não estava enxergando Jesus. Aquele que estava ouvindo estava enxergando. Ou seja, eu nem sei o que eu acabei de falar. Amém. Depois vocês veem a gravação aí, você vê. Eu acho que foi mais ou menos isso. Que aquele que ouve a Deus nunca vai ser cego. Aquele que ouve a Deus, mesmo não tendo visão física, sempre vai enxergar. Fala para o teu irmão assim, mesmo tendo olhos, você pode estar na condição de cego, se você não estiver ouvindo a Deus. Por que eu estou falando de audição? Porque Deus é Espírito. O Espírito você não vê, mas o Espírito você ouve. Então quando você vê uma serva de Deus, um servo de Deus, você, Deus está falando comigo, respeita, meu irmão. Faz o que a Bíblia diz, coloca a prova, tudo, prova os profetas, mas quando alguém fala assim, Deus mandou dizer isso aqui, e compara, lógico, conheça a Bíblia para comparar, mas presta atenção, Deus, Ele fala a voz que fala atrás da nossa voz, a voz que fala anteriormente à nossa visão. Qual é o maior cego? Agora nós vamos criar uma frase agora, qual é o maior cego? Aquele que não quer ouvir.
Essa é quentinha, acabou de surgir agora. Se você olhar no meu esboço, não tem aqui. O maior cego é aquele que não quer ouvir. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Porque quem ouve... se você postar isso no Facebook, você vai ter que colocar um desse tamanho para explicar. Porque a pessoa fala assim... Ah? Aí você não põe eu que falei, não. O pastor Rairine. De vez em quando eu estou com alguns amigos, pastores, né? Aí esse dia eu estava junto com os pastores, eu falei assim... Arrependimento, queridos. Eu estava naquela vibe, né? Arrependimento, querido, não é você ficar triste com coisa errada que você fez. Aí um olhou para mim assim, como? Eu falei assim, nada a ver, meu. Como assim? Tem que ficar triste sim, tem que sim. Aí eu falei, fiz besteira. Falando. Porque eles não vão ficar 1 hora me ouvindo que nem vocês ficam. Para explicar tudo direitinho. Explicar que metanoia, que arrependimento vem da palavra metanoia, que quer dizer mudança de pensamento. E papapá. Então, assim, é o que eu falo, assiste o vídeo. Né? E não vão assistir mesmo, né? Então, já era. Outra coisa, ele falou, profetize. E a profecia é o seguinte, cada osso se junta com o seu próprio osso. Porque imagina um vale de ossos secos, que bateu vento, entrou em vale. O que acontece em vale, irmão? Para onde vai a água quando chove? Para onde vai toda a água quando chove? Quem que mora num vale aí? Tem enchente lá, irmã? Tem enchente, então, porque é vale, que a água vai... Então, irmão, imagina um vale, que tem vento, tem enchente, então aqueles milhares de ossos secos, começam agora a ficarem espalhados. Então tem a cabeça de um aqui, o fêmur do outro aqui, o perônio do outro lá, a tíbia do outro lá, o braço, a mão do outro lá, 1 quilômetro depois, e assim, espalhado. E esta é a situação do povo que está Vale dos Ossos Secos. É um pouco de cada coisa. Eu fico vendo alguns pastores falando assim, não, eu pego um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco de lá, um pouco de lá. É vale de ossos secos, irmão. É coisa espalhada. É coisa que Deus não se agrada. Eu pego um pouquinho daqui, eu sou um pouco evangélico, mas eu gosto também do Seixonoye, e eu curto também, e de vez em quando morre alguém eu falo com o morto, porque afinal de contas tem que respeitar os mortos, e eu também de vez em quando acendo uma vela para Deus, eu estou a fim de casar, então vou pegar o Santo Antônio, vou enfiar dentro do coisa, do balde de ponta cabeça, e quer saber, eu vou dar uma olhadinha no horóscopo para ver como é que está a minha situação também, e esse cara é muito bonito, eu vou namorar com ele. Não, mas é um vale dos ossos secos, é uma mistura. Está lá, outro está lá, a cabeça está aqui, mas a cabeça está lá, e o coração está em outro lugar, e o estômago está em outro, e cada pessoa é uma pessoa dividida. O que é integridade? É quando a pessoa está inteira. Você sabe qual é o grande desafio do cristianismo? É você estar inteiro. Meu coração é de Jesus, mas meu pulmão é da Souza Cruz. Eu amo música evangélica, mas eu ouço lá nem sei o nome dos caras agora, os brega agora. Na minha época era Chitãozinho e Chororó. Agora eu não sei qual é os caras. E tem uns caras assim que sai da igreja e volta a curtir música do mundo. Ao invés de voltar a curtir umas coisas assim, tipo, sei lá, legal, Beethoven, né? Aí o cara vai curtir esses bregaiada. Misericórdia. Pastor, gosto não se discute, se lamenta. Gosto não se discute, se lamenta. Junte cada osso no seu osso. Fala para o teu irmão assim, aponta o dedo profético para o seu irmão. Fala assim, cada osso no seu osso. Aquilo que é teu osso vai se juntar com você. Aquilo que é teu vai ser teu.
Porque o profeta está profetizando que aquilo que é teu volte para você, e aquilo que não é teu vai para longe. O que é teu, vai ficar com você. Você não precisa ficar brigando, você não precisa brigar, ter inveja de ninguém. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quem é pentecostal, sai correndo. Quem é pentecostal, dá um pulo de alegria e comemora. Aquilo que é teu. Faz assim com a mão, faz assim com a mão. Eu profetizo sobre o vale dos ossos secos de alguma área, que tudo que é teu vai voltar para você. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido, vai voltar para suas mãos. O que é teu, vai voltar. Eu decreto, em nome de Jesus. Como é que funciona a mentalidade do ladrão? O ladrão ele quer pegar o quê? Quer dos outros. Qual é o problema do invejoso? Ele fica de olho no que é? Você esqueceu que você tem perônio, que você tem tíbia, que você tem fêmur, que você tem martelo, estribo e tudo? Fala assim, o que é teu é teu. O que é do teu irmão é do teu irmão. O que é do teu patrão é do teu patrão. Tá bom, irmãos, até aqui. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Amém? Fala para o teu irmão assim, a tua esposa é tua. O solteiro pode falar isso para o solteiro também. A tua esposa é tua, teu marido é teu. Por isso que você não precisa ir atrás do marido, da esposa de ninguém. Viu, irmã solteira? Viu, irmão solteiro? Você não precisa ficar aí que nem um xarope correndo atrás de nada, não. Porque quando o profeta fala assim, eu te abençoo com a unção do casamento, o osso que está lá, que é teu, vai juntar, o teu ladinho vai vir lá, a tua costela vai voltar para ficar junto. Glorifica, 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 glorifica. O que é meu é meu. Aí a pessoa chega para você, eu sinto que você não é minha cobertura. Você fala assim, Deus abençoe, glória a Deus, o que é meu é meu, o que é meu é meu. Uhul. Não ficou triste? Não, triste a gente fica com saudade, tudo, mas o que é meu é meu. Aquilo que é para ficar comigo, vai ficar comigo. Aquilo que é para ir longe, ficar longe. É de Deus. O presbítero Diogo estava ministrando aqui e disse, não é nada, a obra de Deus não tem nada forçado, meu. Tem nada de ficar forçando lá, pegando lá, tentando. Fala assim para o teu irmão assim, nós não somos Frankensteins. Frankenstein é aquilo, né? Pega um pedaço de um pedaço do outro, vai juntando tudo que é bom e fica aquele monstro. Fala assim, eu não quero comigo aquilo que não é meu. Sabe que Satanás, eu não estou conseguindo sair desse ponto, Jesus. Satanás, ele... Teve um dia que Satanás se apresentou diante de Jesus... E ele veio assim, entrar numa assim, veio tipo afrontar Jesus mesmo. E Jesus falou assim, o que você quer? Ele ficou lá olhando para Jesus lá, falou assim, você não tem nada que é meu. Sabe o que é isso? Sabe o que ele estava falando? Que quando você faz uma coisa que é do diabo, ele vai criando uma coisa que eu chamo de alça satânica na sua vida. Vem aqui, Aaron, corre.
Imagina. E é interessante que Satanás ele vai criando através do pecado, e nada disso vai acontecer com você, porque você é protegido pelo sangue, mas estou usando como exemplo. Ele vai construindo uma alça de carne, ela tem sangue, ela tem nervo, porque ele mistura a natureza da pessoa com a natureza dele. Então como se fosse um trabalho genético de criação de órgãos mesmo, de criação de membros. Mas é um membro, como um câncer mesmo. E ele vai formando uma alça, e ele vai formando e ele fecha. Quando ele termina essa alça, que é coisa dele, misturado com coisa do ser humano. Quando ele termina, ele enfia a mão dentro e puxa para ele. Aí você fala assim, deixa eu sair. Ele fala, não, isso aqui é meu. Eu quero o que é meu. Ele tem direito legal, direito de legalidade de permanecer você preso com ele. Então, o que o arrependimento faz? O arrependimento, qual a proposta? Cortar essa alça para que ele não tenha... E aí quando Satanás fala assim, faz o que eu estou mandando. Vai em paz. Deus te abençoe, o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe, meu filho. Você entende, querido? Fala para o teu irmão assim, eu não tenho nada de ninguém e nem do diabo. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente tem alguma coisa que é do diabo, quando a gente peca, que pecado é rebelião. Rebelião foi a primeira coisa. Rebelião, desonra, desobediência, coisas que são próprias do inimigo. E aí, quando ele vem para querer assolar a tua vida, você fala assim, Deus, o que está acontecendo com a tua vida? Por que acontece tanta injustiça e tal? Então vai ver aqueles que estão sendo injustiçados, o que eles fizeram. Eu não acredito que estão dizendo dele. Você não acredita que estão dizendo dele, meu irmão? Presta atenção, querido. As pessoas levantam a mão, o dedo contra Deus, cheio de alça, mano. Um monte de alça. O diabo pega por qualquer lugar, de costa, de frente, de lado. Eu falei de uma alça, mas cada pecado é uma alça. Cada pecado é uma alça. Tem gente, cara, que o diabo não precisa nem fazer nada, só bater a mão assim, pá, onde bate já encontra uma alça, já traz para si. Fala para o teu irmão assim, para de pecar. Bom, queridos, eu estava dizendo que a primeira coisa que aconteceu foi a palavra ser declarada. E nessa visão, eu quero que vocês entendam, irmão, que essa é uma visão que Deus deu para Ezequiel, para uma situação real mesmo. Não assim, não era ossos, mas assim, era a situação espiritual daquele povo. Então, todos os personagens eles têm significado. Os ossos têm significado, depois a carne, os nervos, cada um tem um significado, eu não vou me ater, é muito... Aliás, irmãos, eu quero que vocês diferenciem, isso aqui é uma linguagem, uma linguagem bíblica, que chama-se a linguagem alegórica. É uma visão, alguma coisa que representam verdades mais profundas. Interessante que nesse episódio, você não vê a atuação de anjos, por exemplo. Apesar de os anjos serem sempre requisitados, a gente requisita para Deus, Ele manda os anjos para ajudar em situações tão graves como essa. Imagina, se o cara está no Vale dos Ossos Secos, aí você pede, Senhor, manda os seus anjos agora para me ajudar aqui e tal. E você não vê, queridos, a atuação de anjos aqui. Uma coisa tão grave, é estranho. A gente vê em outros episódios os anjos vindo, ajudando, né? Que nem eu estou lendo Crônicas, ontem eu estava lendo Crônicas e um episódio lá, falando para Josafá, mas eu estou aqui sozinho e tal. Não, você não está só, dá uma olhada aí. O servo, né? Fala assim, Deus vai abrir sua visão, aí você viu que estava milhares de anjos em volta. Então, agora, nesse caso aqui, não é solicitado... ajuda de anjos. Por quê? Porque quem restaura as pessoas, quem restaura a pessoa,
não é psicologia, não é medicina, não é filosofia. Quem restaura não são os anjos, não são pessoas. Quem restaura outras pessoas é a palavra. Então, você quer restaurar uma pessoa? Quem aqui gostaria de ser usado para restaurar pessoas? Se encha da palavra e declara a palavra, e prega a palavra, e fala a palavra, e declara a palavra, e prega a palavra, e para com besteira. Senhor, agora eu vou falar com fulano. Você pode falar, Senhor, repreenda agora os demônios para que ela ouça a... Amém? Em caso de... Vamos lá, vou colocar a plaquinha. Em caso de vale dos ossos secos, use a palavra. Caso de ossos secos, use a palavra. Viu, marido? Chega dentro da tua casa, chega na porta da tua casa, na hora que você chega do trabalho, e fala assim, nessa casa reina a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma casa onde se serve ao Senhor. Esta é uma casa onde se proclama as verdades do Senhor. Aqui habita a paz do Senhor. Amém? Fala para o teu irmão assim, a paz do Senhor. Não é para ir embora não. Amém? Fala para o teu irmão assim, pelo amor de Deus. Prega a palavra. Você é portador da palavra. Pergunta, eu não quero que você me responda aqui, nem responda para o teu irmão do lado aí. Quanto de Bíblia você leu essa semana? Não precisa responder, não. Quanto de rede social você ficou? E quanto de Bíblia você leu? Então, é isso daí. A tua capacidade de transformação, ela está diretamente proporcional do quanto você é envolvido com a palavra. E aí, irmãos, ele disse assim, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Quando você profetiza, quando você declara o que Deus quer, vai ter resultado. Vai ter resultado, não tem como. O grande desafio, e esses dias eu quero tratar, estou tratando a igreja de uma forma mais particular, né, indo nas equipes de discipulado. Terça-feira agora nós vamos juntar Hadash, Corsários e Corban. Na outra terça, aí nós vamos ver as outras. Só homens comigo na minha sala, às 20h. Depois na outra semana, mais 3, aí até terminar. Eu estou tratando a parte da iniciativa, de chegar, o que está acontecendo que algumas pessoas simplesmente não estão se levantando e falando. Então nós vamos trazer uma revelação, uma luz sobre esse assunto. Mas, irmãos, a partir do momento que você toma a iniciativa, corajosamente, virilmente, e prega a palavra, não tem como. Porque isso é uma promessa da Bíblia que diz que a palavra nunca voltará vazia. Ou seja, ela cumprirá aquilo pela qual ela foi designada. Fala para o teu irmão assim, a palavra é um míssil que você mandou. Não tem jeito mais de mandar de volta. É um míssil sem controle remoto. É um míssil que tem um destino e ele vai alcançar. Não tem como desfalar aquilo que foi falado. Por isso que você tem que tomar cuidado também com as palavras malignas que você fala. Você tem que tomar cuidado com as ofensas que você emite. Que você fala, dá um monte de resultado. Eu estou aqui falando com vocês, irmãos. Vocês pensam, olha, já muitas décadas que eu prego em púlpito. E toda vez que eu subo nesse lugar, meus joelhos, eles balançam. Você não vê, mas eu vejo. Por quê? Porque eu sei, querido, que eu vou falar uma palavra, vou falar a palavra. O Pai! Então,
Algumas pessoas vão ouvir a palavra pai, elas vão associar violência. Outros vão ouvir a palavra pai, vão associar com mentira. Outros vão associar com cachaça, outros vão associar com honestidade, outros vão associar com proteção, outros vão associar com desprezo. Então, quando eu estou pregando aqui na frente, a mesma palavra significa milhões de coisas para cada um aqui. Então, é muito sério isso que a gente faz. É muito sério. Por isso que eu oro antes, muito. E eu falo, Senhor, na hora que eu estiver falando a Tua palavra, que todos entendam aquilo que Teu Espírito quiser, para a necessidade de cada um. E que ninguém tenha preconceito, porque o problema não são as palavras. Se você olhar as palavras na Bíblia, tem umas palavras doidas lá, meu. Tem coisa pesada lá. Tem uma frase em Ezequiel que eu nem... né? Qualquer dia você descobre aí. Você está lendo lá, de repente você fala assim, o que está falando aqui? O que é isso daqui? Palavras pesadas, mas que expressam um sentimento de Deus em relação ao povo naquele momento. Então a palavra nunca volta vazia. Fala para o teu irmão assim, prega a palavra. E quando a palavra for profetizada, começou a ter uma reação. Começa a ler a palavra que você vai ver a reação na tua vida. Vai ter uma reação na tua vida. E aí começa a restauração, querido. Ele começou a profetizar, começou a haver uma reação, e aí começou a surgir carne, nervos no corpo. Os esqueletos. É interessante que a forma que aconteceu foi assim, né? Quando ele começou a profetizar, vieram ventos. Vamos lá, irmãos, vamos lá. No começo, o que Ezequiel fez? Quando Deus... O que Deus mandou Ezequiel fazer? Andar. Fala para o Senhor, andar. Dar voltas. Então, quando a pessoa dá volta, ela enxerga o quê? Ela passa por quais pontos? Quais pontos? Vamos lá. Na verdade, para vocês é o contrário, né? Oeste e leste, né? Mas para mim é isso mesmo. Vocês estão certos para mim. Então vamos lá junto. Então ele foi dando volta. E aí nessa volta ele passou pelo... Ele passou pelo... Sul. Ele passou pelo... E pelo... Oeste. Amém? Fez a caminhada de tomada de posse. Isso é estratégia de intercessória. Caminhada. E aí, quando ele profetiza, vem vento dos 4 pontos. Vem o vento dos 4 pontos, diz a Escritura. Dos 4 cantos da terra veio o vento. Fala para o teu irmão assim, tudo que está no norte. Tem uns irmãos que tem bastante gente lá, né? Tudo que está no norte, na declaração da tua palavra, vai reviver. Tudo que está no sul, na declaração da tua palavra, vai reviver. Tudo que está no leste, vai reviver. Tudo que está no oeste, porque o Senhor enviou dos 4 cantos ventos para reviver. A bênção da restauração vai vir da onde você nem imagina, querido. Bom, queridos, a Bíblia diz que viveu. Aqueles corpos começaram a criar carne, criar nervos, só que eles não tinham vida. O que significa isso? É quando as coisas começam a ganhar formas boas. Presta atenção, querido, presta atenção. As coisas começam a ter formas. E a Bíblia diz... Primeiro, é interessante, me recorreu agora.
quando ele disse, aqueles esqueletos ficaram de pé. Aí teria que a gente ver versículo por versículo, né? Qualquer dia a gente faz isso, versículo por versículo. Fala assim, ficaram de pé. Fala para o teu irmão assim, é de pé que se fica. É de pé que se fica. Deus, Ele quer te ver de pé. Homem, mulher de Deus, ele não fica prostrado. Ele só se prostra diante de Deus. Mas diante da vida, diante das coisas, ele fica de pé. É de pé que Deus te quer. É de pé que Deus te quer. Deus te quer de pé. Fica de pé, rapaz. Fica de pé. Fica de pé. É de pé que você quer, que Deus quer que você seja. Amém? Segunda coisa. A Bíblia diz que eles... Fica de pé. Depois que eles ficaram de pé, aquilo ganhou uma forma de grande exército. Fala para o teu irmão assim, depois que estávamos de pé, Deus me chamou para o exército. Fala para o teu irmão assim, exército não é lugar de chorão. Márcio, não pode. Fala assim, exército é lugar de gente corajosa. Olha interessante, primeiro eles ficaram de pé, depois formou o exército. Aqui não está. Ficaram de pé e depois formaram um grande hospital. Fala para o teu irmão assim, igreja não é hospital. Se você viu isso na segunda carta aos Facebooks, capítulo 666, está errado. Fala para o teu irmão assim, igreja não é hospital. Fala assim, igreja é um exército. Dentro do exército tem um departamento médico, mas não é hospital. A igreja é uma arma de guerra leve, ágil e poderosa na mão do Senhor. Então você que fica com essa daí, tem que ser cuidado, amém. A pessoa é cuidada, ela é cuidada para ficar de pé, para voltar para a batalha. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que a vida toda quer ser cuidado. Não tem problema, irmão, ser cuidado, mas a vida toda não, né? É que nem bebê, que a vida toda tem que beber leitinho. Até a vida toda não, enquanto é bebê. Depois de uma idade, não tem que tomar leitinho. Depois de uma idade, tem que comer coisa pesada e trabalhar. Aliás, irmão, você que já passou dos 17 anos e não trabalha, não faz nada, pelo amor de Deus, né? E aí, queridos, quando eles estavam de pé, quando eles formaram um grande exército, aí veio vida sobre aqueles corpos que já estavam formados. E aí acontece um episódio, olha, vamos ler aqui. Pega o versículo 13 e 14, pessoal da mídia, por favor. Eu quero encerrar. Eu quero que você vá para casa, para onde você for agora, com isso no coração, com essa palavra no coração. Bom dia. Cadê os irmãos? O Mário está aqui, coitado. Paga também. Tia, acho que eu vou ter que... Versículo 13 e 14. Vamos lá. Versículo, põe o 12, vamos ver como está o 12. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei...
Apagou. Deixa eu ver aqui no meu texto. E vos trarei, é o inimigo. Vos trarei a terra de Israel. 13. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Qual é o assunto que ele está dizendo agora? Ele está falando sobre que assunto? Sepultura. O que é sepultura? Explica para o teu irmão o que é sepultura. Sepultura é uma banda. Sepultura é o lugar onde vive os mortos. Não vive, né? Sepultura, irmãos, é um lugar para morto. O que é uma sepultura? É um buraco. Um buraco onde são enterrados os sonhos, como foi pregado esses dias sobre o filho da viúva de Naim. Deixa eu abrir aqui, deixa eu falar uma coisa para você nunca mais esquecer na tua vida. Nunca mais. O que tem de gente querendo e abrindo sepulturas para a tua vida, você não faz ideia. Deixa eu falar um versículo aqui. O diabo, eu quero que vocês completem. O diabo veio. Amém? O diabo veio para matar. Mas eu vim para trazer vida. Para vir carne, para vir nervo, para ficar de pé, formar um exército e ter vida. Mas o que tem de gente armando, presta atenção, armando cova para você. Quando eu falo gente, irmãos, é gente do mundo espiritual, é gente sem corpo. Lógico que usa gente com corpo. Então presta atenção nas armadilhas e nas covas que as pessoas sem corpo querem colocar você. Pastor, como que eu sei? Você sabe quando você ouve alguma coisa, quando surge um pensamento de tirar você da santidade. São covas que estão sendo abertas para você cair. A palavra que foi pregada essa noite é uma palavra que você, de esperança e de saber que nós temos profetas, sim, nós temos a palavra, sim, que declara sobre a nossa vida, que impõe as mãos sobre a nossa cabeça, que ora por nós, pessoas que oram por nós, que nos cobrem, e Jesus e o Espírito Santo que intercede por nós junto ao Pai. Mas saiba, eu aqui como pastor avisando, ovelhinha do Senhor, estou falando para vocês, estou falando para mim mesmo. Existem muitas covas que estão sendo abertas, tem covas que estão abertas, que está lá o seu nome lá já. Então o que você vai fazer? Pastor, o que eu vou fazer então? Revela então, vou lá na irmã Nazirimã que revela para mim, não, querido, não precisa, já está falado aqui, o diabo veio para roubar, matar, destruir, e matar para quê? O que vai depois do morto? Vai para a cova. Então o que você tem que fazer? Estar de pé, estar no exército e buscar vida, porque, fala para o teu irmão assim, não se preocupe com a cova que armaram para você. Porque ninguém joga vivo dentro da cova. Eu vou repetir que não entenderam. Não se preocupe com a cova que armaram para você. Porque ninguém joga vivo na cova. Quer se livrar da cova? Fique vivo! Fique vivo! Vem aqui para orar por você.